Olá, pessoal. Eu sou a Bia e hoje a gente vai resolver mais um exercício de física do assunto de cinemática. O enunciado diz assim: o motorista dirige um automóvel a 72 quilômetros por hora quando percebe que o semáforo à sua frente está fechado. Ele pisa, então, no pedal do freio e a velocidade do automóvel diminui, como mostra o gráfico abaixo. A menor distância que o automóvel deve estar do semáforo no instante em que o motorista pisa no pedal do freio, para que não avance o semáforo, é em metros. Vamos desenhar a situação porque fica mais fácil de entender o problema. A gente tem um carro viajando a 72 quilômetros por hora. Vamos supor que ele está viajando aqui para a direita. A velocidade dele é 72 quilômetros por hora. Vou chamar essa de velocidade inicial. E lá na frente ele percebe um semáforo. E o semáforo está fechado. Nesse instante, ele pisa no freio e a velocidade dele vai diminuindo. Aí, o que o exercício quer saber é a menor distância que o automóvel deve estar, essa distância que eu vou chamar de ΔS, a menor distância que o motorista deve estar para que ele não ultrapasse o sinal vermelho. O que a gente tem que fazer nessa questão? Uma propriedade do gráfico de velocidade por tempo. Toda vez que a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, não importa qual seja o tipo desse gráfico, se a gente tiver um gráfico assim, ou se a gente tiver um gráfico assim, não importa qual seja o formato desse gráfico, se a gente calcular a área abaixo da curva, essa área aqui, a gente vai encontrar o ΔS, que é o deslocamento do carro. Da mesma forma, acontece para essa curva aqui, isso de forma geral. Portanto, a gente pode definir, concluir que o deslocamento é numericamente igual, a gente representa o numericamente igual dessa forma, o sinal de igual e um N em cima, numericamente igual à área, numericamente igual à área abaixo do gráfico. Então, para a gente calcular qual que é essa menor distância, para que ele não ultrapasse o sinal vermelho, a gente tem que calcular essa área aqui. A gente tem que calcular essa área, esse ΔS, ok? Eu vou replicar esse gráfico aqui embaixo. A curva que a gente tem é essa. Para a gente confirmar, de fato é essa. Só que antes de calcular a área abaixo do gráfico, esse ΔS aqui, a gente tem que se atentar às unidades de medida. A gente não pode simplesmente calcular a área abaixo desse gráfico, que nesse caso é a área de um triângulo, simplesmente calculando a área. Primeiro a gente tem que fazer a transformação da unidade de medida, porque a gente tem a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundo. Então as unidades elas não estão concordando. A gente tem que fazer a transformação primeiro para que elas concordem. Eu vou fazer então a transformação de 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Lembrando como é que a gente faz essa conversão, é o seguinte: se a gente tiver uma velocidade em quilômetros por hora e a gente quiser passar para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. E se a gente quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente precisa multiplicar por 3,6. Nesse caso, a gente tem a velocidade em quilômetros por hora. Eu vou, e eu quero passar para metros por segundo, eu vou dividir o 72 por 3,6. Para a gente não trabalhar com vírgula, eu vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. A gente vai obter 720 dividido por 36. Isso aqui, a gente pode dividir o 72 por 36, que dá 2. 2 vezes 36 é exatamente 72. Vai ficar então 2, sobra esse zero, ficou 20 metros por segundo. Portanto, a gente tem que
O gráfico agora com as unidades concordando vai ser agora a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Agora sim, a gente pode calcular. Aqui vai ser 20, que equivale a 72 quilômetros por hora. E aqui em 5 segundos continua a mesma coisa de antes. Agora sim a gente pode calcular esse ΔS. Agora a gente só precisa lembrar da fórmula da área de um triângulo. É igual a base vezes a altura sobre 2. Nesse caso, a base é esse tamanho, a altura é esse tamanho, e é isso, a gente divide por 2. Vai ficar então 5 vezes 20 sobre 2. Podemos dividir o 20 por 2, que dá 10. Vai sobrar 5 vezes 10. Isso aqui é igual a 50 metros. Aí, voltando para o problema, o veículo ele deve estar a distância mínima de 50 metros para que ele não ultrapasse o sinal vermelho. Se ele tiver, por exemplo, a 49 metros, não vai dar tempo dele frear sem ultrapassar o sinal vermelho. É isso. Espero que tenha ficado claro. Se vocês não tiverem entendido algum ponto do exercício, só colocar nos comentários que eu respondo, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.